Nessa monitoria de instrumentação e experimentação, a segunda apresentação será sobre exemplos do uso do Arduino. Contextualização. Então, os tópicos a serem abordados. Primeiro, vamos ver um caso simples, que é a construção de um semáforo. O primeiro exemplo será um semáforo convencional. Teremos seu código computacional e a montagem do circuito, no Fritzen, SimulID e no Tinkercad. Já no segundo exemplo, teremos o funcionamento do botão de pressão, o Press Button, código computacional e a montagem do circuito, no Fritzen, SimulID e no Tinkercad. E na terceira simulação teremos o semáforo acionado por botão, ou seja, a gente vai pegar os dois conceitos anteriores e fazer um projetinho com ele. O código computacional e também a montagem do circuito, nesses três emuladores que a gente utiliza. Então, qual é o estudo de caso? Vai ser a construção de um semáforo. Aqui é só uma contextualização de como seria a aplicação do nosso microcontrolador no nosso cotidiano. Para um projeto de uma prefeitura, o engenheiro ficou encarregado de elaborar o funcionamento de um semáforo. O estagiário ficou responsável de realizar a simulação por meio de alguns emuladores do Arduino. Então, o que ele quer inicialmente? Ele quer que o sinal verde funcione por 4 segundos, o sinal amarelo durante 2 segundos e o sinal vermelho durante 4 segundos, e que o intervalo entre os sinais seja de 1 segundo. Para esse projeto, a gente vai precisar dos seguintes componentes: um Arduino Uno R3, que é o mais usual, mais utilizado, uma protoboard, 5 jumpers machos, 3 LEDs, serão os nossos sinais, verde, amarelo e vermelho, e 3 resistores de 330 ohms. E algo interessante que a gente tem que atentar é na hora de montar o circuito, porque o LED ele é um componente polarizado. Como assim ele é um componente polarizado? Ele tem uma perna maior que a outra. A perna maior, isso foi feito com um certo objetivo, Tem uma extremidade maior que a outra. A parte maior, perna maior, representa o ânodo, que é o polo positivo, enquanto a parte mais curta é o cátodo, o polo negativo. Então aqui está representando o LED nesse circuito. A perna maior, que é o ânodo, o polo positivo, e a perna curta, o polo negativo. Então na montagem do circuito, se você inverter essa polaridade, o LED queima. Aqui está a representação do LED com sua perna e a simbologia dele. Então o código computacional. Esse entre barras significa que é comentário. E eu aconselho, na hora que você fizer um código, comentar bastante, que além de você aprender o que cada comando significa, você ainda consegue fazer com que uma pessoa, o usuário, também entenda o seu modo de pensar. Então vamos priorizar muito a organização na hora da elaboração de um código computacional. Então, simulação de um semáforo, a definição dos argumentos, das funções, das variáveis. Primeiro vamos definir os pinos dos LEDs. Temos uma variável do tipo inteira, aí eu chamei pino verde, igual a 13. Por que eu escrevi pino verde dessa forma? Porque é algo bem usual você primeiro escrever a letra maiúscula e a segunda palavra escrever com o início com a letra maiúscula também. Não separar por exemplo, por underline, o traço, só para é algo convencional, só para o código não ficar muito bagunçado. Então eu defini a entrada, as portas de cada pino, 13, 12 e 11. Esse é o número das portas. Se você ver lá no Arduino, você vai encontrar esses números. E como a gente vai trabalhar com portas digitais, eu poderia escolher outras, por exemplo, 10, 9. Só que geralmente a gente escolhe da maior para a menor. Então eu escolhi a 13, a 12 e a 11. E aqui só para
declarar outra variável de outro tipo, que é o char, né, que é character, que seria saída do tipo output. Então a gente vai ter saída de informação dessas portas e não entrada. E estado de cada LED. Aí também é uma variável do tipo caractere. Então char ligado significa high e char desligado low. E o tempo de espera de cada sinal, que eu até marquei, que é uma variável do tipo inteira. Então temos inteiro tempo verde aceso, que é 4.000, sabendo que a gente trabalha com milissegundos, então 4.000 significa 4 segundos. Temos o amarelo 2.000 e o vermelho 4.000. E o intervalo de tempo entre os sinais, também é uma variável do tipo inteira, o tempo intervalo vai ser igual a 1.000. Então aqui a gente viu a declaração das variáveis, que é feito fora, né, daquela parte do setup e do loop, é feito acima. A primeira parte do programa que a gente pode fazer é declarar as variáveis. E a parte do programa que será lido somente uma vez, que é o void setup. Nessa void setup a gente vai definir os tipos de portas do Arduino. A gente só declarou as portas, certo? O número das portas. Agora não, agora a gente vai de fato definir elas. Então a gente utiliza para isso o comando pmode. Então o pmode do pino verde vai ser a saída, ou seja, seria pmode 13, output. Eu poderia escrever assim, só que geralmente eu faço a declaração de variáveis, porque qualquer coisa, né, se uma porta tiver defeito e tiver que mudar, eu não vou precisar ficar mexendo no código inteiro, somente na parte da declaração das variáveis, é bem mais prático você declarar as portas lá em cima e escrever as variáveis nos argumentos. Aí o pmode do pino amarelo e do pino vermelho. Todos são do tipo saída. Nesse caso seria saída de tensão elétrica. A gente vai alimentar o nosso circuito, né, através dessa porta digital, uma tensão elétrica no nosso LED. E a parte do LED que será lido continuamente, parte do programa que será lido continuamente é o void loop. E agora vamos definir os comandos para o LED verde. O digital write, pino verde ligado. A gente vai acender o LED verde. Vamos esperar durante 4 segundos. Delay, né, tempo verde acesso, vai dar aquela pausa. E o tempo verde acesso, tempo verde acesso vai ser o de 4.000 que a gente definiu lá antes do setup, né? A gente definiu a parte de declaração de variáveis. Então a gente acende o LED verde durante 4 segundos e depois a gente vai desligar. Digital write, pino verde desligado. E como a porta digital consegue fazer essa leitura? Através do high ou do low, certo? Seria o estado lógico. E a gente vai ter esse intervalo de tempo para o próximo LED, né, acender, que seria o de 1 segundo. Então, praticamente o mesmo comando é feito para o amarelo. A gente tem o digital write, vai ter a porta do amarelo na opção ligado. Tempo de espera, digital write novamente, o pino amarelo desligado e o tempo de espera. O comando para o LED vermelho é bem parecido também. Temos digital write, o pino vermelho ligado, tempo de espera, o digital write, o pino vermelho desligado e o tempo de espera, né, o tempo de intervalo. Então é assim que funciona o nosso circuito. E ao ligar a gente vai ver que a luz vai piscar com nesse tempo estipulado. Eu vou mostrar em outro vídeo o funcionamento desse circuito, só para não ter uma quebra. E aqui, através do FreeSync, a gente tem a versão esquemática e a versão da placa do circuito impressa. E no SimulID é bem parecido, né, a montagem, só que o código é o mesmo, só que é por meio de simbologia. E no Tinkercad, que é bem parecido com o do FreeSync. Só que tem a vantagem de ter o bloco, o código em formato de bloco ou em formato de texto.
Agora vamos para o segundo exemplo, que é o que acontece. Antes de prosseguirmos com a questão do semáforo, vamos analisar o funcionamento do botão de pressão, que ele é um componente bem interessante para a gente saber o conceito de pull down e pull up, que é utilizado na eletrônica. Para isso a gente vai utilizar um resistor chamado pull down, um resistor no pull up. Então, como é o funcionamento do botão? A porta digital ela vai trabalhar com estados lógicos, seria true ou false. True seria o 1, que seria o high, 5 volts, e o false, que seria o low, 0, que seria a falta de tensão elétrica naquela porta. Então, nessa porta digital, ela trabalha com estado lógico. O problema é quando a gente não está pressionando nenhuma conexão, a gente não está pressionando o botão. Então, quando a gente pressiona o botão, ele faz uma ponte entre os terminais. Os terminais ficam conectados. Só que o que pode acontecer? Quando a porta digital ela não vai receber uma leitura correta quando não tiver essa conexão dos terminais, ou seja, quando o botão não estiver apertado. Então por isso que a gente precisa de um resistor. Esse resistor ele vai servir para orientar a leitura da porta digital, certo? Por causa dessa parte do nosso botão, que quando ele não está pressionado a gente não consegue fechar esse circuito. Então a gente vai utilizar dois resistores. Não, dois resistores não, a gente vai utilizar um resistor com alta resistência, que pode ser de dois tipos, 1 kΩ ou 10 kΩ, com a finalidade de pull down, que seria puxar para baixo, ou pull up, puxar para cima a tensão elétrica que está passando no nosso circuito. O interessante é que o próprio Arduino ele possui internamente um circuito tipo pull up, que a gente pode chamar pela função input pull up. Só que a gente vai ver como vai ser o estado lógico. Então, por que a gente utiliza o resistor? É principalmente para a gente orientar a passagem de corrente elétrica. Que a corrente elétrica ela é direcionada para o caminho de menor resistência, certo? O resistor ele demarca um obstáculo no caminho. Então, vai impedir que a corrente elétrica passe por ele. Ele vai passar por um outro caminho de menor resistência. Então, como a gente conecta esse pull down, puxar para baixo? Ele é conectado entre a porta digital e o terra do Arduino. Então, quando o botão está pressionado, ele vai orientar a informação para o terra, ou seja, a porta digital interpreta como low. Quando o botão não está pressionado, quando não está pressionado, a gente tem a interpretação como false, ou seja, zero, ausência de tensão elétrica, pelo terra. Então a lógica é pressionado 1 e não pressionado 0. Agora, o pull up, puxar para cima, o resistor ele vai estar numa parte diferente do circuito, numa seção distinta, que seria entre a porta de 5 volts e o terra. E o funcionamento é muito parecido com o anterior, só que a interpretação lógica ela é contrária. Quando o botão não está pressionado, a porta interpreta como high. E esse modo está disponível internamente no Arduino, através do comando input pull up. Então, quando estiver pressionado, a gente vai ter 0, e quando não pressionado, 1. E para esse projeto, precisamos dos seguintes componentes. Para esse segundo exemplo, com o uso do botão. Um Arduino Uno R3, um protoboard, 8 jumpers machos, 3 LEDs, verde, amarelo e vermelho, 3 resistores de 300 ohms, um resistor de 10 kΩ, um botão de pressão. Então, nesse segundo exemplo, a gente vai querer trabalhar somente com o botão. Então, esqueça aquela parte do LED que eu acabei escrevendo errado naquela parte. Então, vamos ver antes o monitor serial, que ele vai permitir printar na tela a informação desejada. Então, como a gente inicializa o monitor serial? A gente vai inicializar na parte do void setup. Void setup serial.begin 9600. Esse argumento é a velocidade de recepção de informação na tela. A gente está iniciando o monitor serial e, além disso, com esse argumento representa a velocidade de exibição.
Essa aqui é a padrão. Agora o void loop ele vai printar no monitor a informação do argumento desejável. Nesse caso eu chamo de uma variável. Mas como acontece com o botão? O botão, como eu tenho o costume de seguir uma receita, um passo a passo, vamos começar com o código computacional. Funcionamento de botões. Primeiro a gente vai declarar as variáveis das funções, ou seja, as portas que a gente está utilizando para o botão. Para o botão a gente vai utilizar a porta do tipo digital 7, 6 e 5. E eu também vou declarar um tipo de variável inteira que é o estado botão, que vai receber aquela informação de 0 para low ou 1 para high. Então, como a gente está utilizando 3 botões, que eu quero fazer 3 arranjos diferentes, eu declarei 3 tipos de estados. Então, essa parte do programa que será lida somente uma vez, na parte do void setup. Então, a primeira parte, a gente vai iniciar o monitor serial com a velocidade padrão, serial.begin 9600. E o pin mode, o pin no botão 1, vai ser do tipo input, ou seja, saída de informação, não entrada. Assim como o botão 2, só que o botão 3 eu coloquei o input underline pull up, porque além de ele ser do tipo saída, ele vai utilizar o registro interno. Então, como eu falei, só para a gente lembrar que a informação pode ser do tipo 1, true, ou 0, que é false. Então, a parte do programa que será lido continuamente, que é o void loop. Então, o modo pull-up, a gente vai armazenar na variável estado botão a leitura da porta digital do pino botão 1, que é o digital read. A gente está fazendo a leitura, por isso que é input, está entrando informação. No LED estava saindo, era output, e a gente utilizava digital write. Aqui não, aqui a gente está lendo a porta. E a gente vai printar no monitor serial println, o estado do botão 1. Então, o que a gente espera que apareça no monitor serial para esse caso? Que quando o botão esteja pressionado, apareça o valor 1, enquanto ele não estiver pressionado, apareça 0. O modo pull-up, o segundo, ele é também um digital read, todos são digital reads, você estaria numa porta digital. Só que nesse caso, como ele é do tipo pull-up, vai inverter aquela lógica, Se a gente não tiver pressionado, vai aparecer 1. E se a gente pressionar, aparece 0. E o pull-up interno é a mesma lógica, só que também vai ter aquela lógica programável que a gente está muito acostumado, que quando a gente pressiona o botão, apareça 0, e que quando a gente não solta ele, quando não está pressionado, apareça 1. Por isso que geralmente eu utilizo a classificação, eu utilizo no botão o tipo pull down, nesse caso. Eu utilizo muito pull down que o pull up, principalmente por esse quesito da lógica. E aí está a representação do circuito montado, Nesse primeiro caso a gente tem um pull down, no qual o resistor de 10 kΩ está conectado entre a porta digital e o terra do Arduino. Agora, no exemplo pull-up, a gente tem um resistor conectado entre os 5 volts, a alimentação de 5 volts, e a porta digital do Arduino. Já esse último resistor, a gente nem precisa do resistor. Esse último botão a gente nem precisa do resistor. Apenas conectar a portas corretas, que seria uma extremidade ao ground, que é o terra, e o outro a porta digital número 11. E a gente vai adicionar o resistor internamente, através daquele comando pull up, input pull up, que é a representação do circuito, do SIMUL-ID e representação do Tinkercad. E agora a gente já viu como funciona o semáforo e como é acionado o botão. Então vamos incorporar esses dois conceitos num projeto, que é o seguinte: uma certa avenida tem pouca circulação de pedestres.
Por esse motivo, decidiu-se anexar um botão ao semáforo. Ao apertar, o sinal amarelo acende durante 2 segundos, em seguida o vermelho por 6 segundos. Para esse caso, vamos utilizar o resistor no modo pull down. Então, como seria o código? A gente vai utilizar um laço condicional, que a gente não tinha visto antes, que é o if-else. Se ocorrer algo, a gente vai para um tipo de comando. Caso não ocorra, a gente vai para outro tipo. E temos que estar atento nessa parte ao uso correto de chaves e de ponto vírgula. Aqui é só um esquema geral do código utilizando o laço condicional, que vai estar presente na parte do void loop. Void loop, if, a variável comando igual ao estado lógico high ou low. Executa um comando, se não, executa um outro comando. E o código computacional aqui é o código em si. Temos a simulação de semáforo com botão. Como sempre, antes do setup, a gente vai declarar os comandos das funções, ou seja, as variáveis. Aqui a porta, será do tipo inteira, int pino verde igual a 13. A porta do LED verde é a 13. O int pino amarelo é 12. O int pino vermelho é 11. E o int do pino botão igual a 10. E também vamos definir a variável estado por botão, que vai ser aquela que vai armazenar a leitura digital. Digital read. E a parte do programa que será lido somente uma vez vai ser o void setup. E os pinos dos LEDs todos são demarcados como output. Output. Todos estão demarcados como output. E o pino do botão ele vai ser demarcado como input, entrada de informação. E a parte do programa que será lido continuamente, que é o void loop, a gente vai declarar aquela variável estado botão, que vai armazenar a leitura digital naquela porta do botão. E vamos marcar o laço condicional, o if-else. Então, se o estado do botão estiver high, ou seja, se a leitura for high, se for igual a 1, nesse caso, esse estado lógico, a gente vai utilizar o digital write. Lembra que o digital write serve para acionar o Arduino, para fazer a saída do pino do LED. Nesse caso, a gente vai apagar o pino verde, low, e a gente vai acender o pino amarelo. Vai esperar 3 segundos, vai apagar o pino amarelo e acender o pino vermelho, esperar 6 segundos e apagar o pino vermelho. E caso não aconteça, ou seja, o botão não estiver pressionado, a gente vai acender o pino vermelho. Então aqui é a lógica de programação. Então o terceiro exemplo no Tinkercad, no SimuED, Tinkercad não, no Freezing, no SimuED e no Tinkercad. Então agora eu vou mostrar um pouquinho de como eu simulei isso